Eu tenho visto nos comentários aqui nos vídeos do nosso canal, muitas pessoas reclamando das burocracias que tem para entrar no mercado de entregas hoje. Como vocês sabem, eu leio todos os comentários aqui e eu tenho percebido que isso está sendo muito recorrente. Normalmente a pessoa reclama da empresa, mas isso não é uma exclusividade de empresa A ou B, é do mercado de entregas, é da atividade de transporte. Às vezes a pessoa não está acostumada com a atividade de transporte e não sabe dessa quantidade de burocracias que tem. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar por que existe essa burocracia e por que a gente tem que se acostumar com ela. Olá meus novos motoristas, é sempre muito bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece ainda, me chamo Cássio e aqui a gente fala sobre tudo relacionado ao mercado das entregas. A questão da burocracia que eu falei inicialmente aqui no vídeo, pessoal, se chama custo Brasil. O que é o custo Brasil? O custo Brasil é uma expressão informal que as pessoas utilizam para denominar todos os problemas logísticos e a burocracia que nós temos simplesmente por estarmos morando aqui no Brasil. Só por estarmos morando aqui, trabalhando aqui, nós temos um custo muito maior do que o normal dos outros países. Esse é o custo Brasil. Por que isso se dá? Vou trazer um exemplo na prática para vocês. Esse modelo de entregas que nós temos hoje, Mercado Livre, Shopee e as outras empresas fazem, ele não é um modelo nacional, isso é um modelo importado de fora do Brasil. Conforme eu falei com vocês, eu sou formado em logística e durante a faculdade eu já tinha estudado esse modelo de entregas. Esse modelo de entregas aqui no Brasil começou em 2020, mas lá na faculdade em 2013 eu já ouvi falar deste modelo. Inclusive escutei relatos de pessoas que moravam nos Estados Unidos em 2010 e trabalhavam dessa forma. Como que é a execução do trabalho lá? Basicamente, de todas as formas possíveis, de alguma forma você fica sabendo que tem esse tipo de trabalho de entregas num determinado endereço, no galpão X. E aí você chega lá no galpão para realizar as entregas. Quando você chega lá, imagina o seguinte, já tem um montantezinho de caixa ali separado para você que já é a sua rota, tá bom? Isso já era assim em 2010. Vocês vão ver algumas semelhanças com aqui no Brasil, tá bom? Então você chegou lá, você se apresenta para o responsável da transportadora, ela te pede um documento, que é a CNH, somente a sua habilitação. Então ela pega a sua habilitação, porque lá nos Estados Unidos a habilitação já é o documento mais importante que a pessoa tem. É como se fosse o CPF nosso aqui. O mais importante, o documento mais importante que nós temos é o CPF. Mas nós precisamos ter CPF, carteira de motorista, né? Podia ser tudo unificado em um documento só, igual é lá. Lá você tendo a carteira de habilitação, a sua carteira de habilitação já serve basicamente para tudo. Aí você já entende o que é o custo Brasil. Enquanto lá você precisa ter um documento apenas, aqui você tem que ter carteira de trabalho, carteira de motorista, CPF, identidade e por aí, título de eleitor e por aí vai. E lá você unifica tudo em um único documento. Mas continuando, já vai ter as caixinhas ali no canto ali, você só pega essas caixas, coloca no seu carro. Esse é o relato de uma pessoa que eu ouvi que trabalhou desta forma assim lá nos Estados Unidos, tá bom? Ela falou que ela chegou lá e tinha um monte de caixinhas assim no canto lá do galpão. Ela com o celular dela não tinha QR Code ainda, era código de barras, ela fez a leitura do código de barras pela câmera do celular. Então você vai fazendo a bipagem ali de um por um, igual é mesmo, né? Tipo na Shopify hoje é assim. Então você vai fazendo aquela conferência ali, pacote por pacote. Quando você terminou de escanear o último pacote, já abre a rota para você e você simplesmente vai fazer as entregas. E ele falou que quando ele terminava de realizar as entregas e voltava lá no galpão, o cheque para ele já lá utiliza-se muito cheque, não sei se utiliza até hoje, mas na época ainda se utilizava, o cheque já estava pronto. Então você cumpriu o seu trabalho ali, fez todas as entregas, voltava lá no galpão, o cheque já estava pronto, você só pegava o cheque, pronto, acabou, e já recebeu pela mercadoria. Além disso, até a forma também de você fazer entregas lá era bem mais tranquilo. Dependendo da localidade onde você estava, se você chegou para realizar entrega para uma pessoa e não tinha ninguém em casa, você simplesmente deixava o pacote na porta da casa da pessoa e tirava uma foto. Pronto, estava entregue. E voltava lá, conforme eu falei, depois de realizar todas as entregas, retornava,
lá no galpão e pegava o seu cheque. Imagina isso aqui no Brasil se ia funcionar. Então vocês já estão entendendo por que aqui no Brasil tem que ter tanta burocracia, né? Vocês já entenderam isso. E o problema aqui do Brasil também, pessoal, é o seguinte, aqui no Brasil tem muito roubo de carga. Então as empresas, elas fazem um gerenciamento de risco. Então, por ter muito roubo de carga, as empresas precisam contratar uma seguradora. E a seguradora, através dos seus dados, faz um gerenciamento de risco. E aqui entra também uma questão que eu falo constantemente com vocês aqui. Por que você não pode cadastrar uma placa, cadastrar um carro e ir fazer entregas com outro? Porque se tiver algum problema de roubo de carga, que aqui no Brasil tem muita, você vai precisar fazer o boletim de ocorrência. E os dados do boletim de ocorrência precisam ser iguais aos dados cadastrados na seguradora, senão o seguro não vai cobrir. Então, por isso que você não pode cadastrar um veículo e ir fazer entregas com outro. É por isso que você não pode ter um MEI, você registrar o seu MEI e outra pessoa ir fazer entregas no seu lugar, porque isso também, se acontecer algum problema com a carga, o seguro também não cobre. Então vocês estão percebendo que tudo no Brasil precisa ser interligado por conta da falta de segurança. A falta de segurança aqui gera o custo Brasil que nós temos. Seja a segurança mesmo de fazer a atividade, seja segurança jurídica, a falta de segurança aqui no Brasil gera todos os problemas que nós temos. Eu dei uma pesquisada aqui na internet e separei algumas matérias para ilustrar para vocês de uma forma melhor tudo isso que eu estou falando aqui. Pessoal, a primeira matéria que eu separei para vocês aqui é a matéria da revista Mundo Logística, inclusive é uma revista muito boa, tá? Recomendo vocês aí constantemente entrarem no site deles para vocês acompanharem. E essa notícia aqui de 21 de fevereiro de 2024, ó. Roubo de cargas cresceu 4,8% em 2023 no Brasil, revela Overhaul. Isso aqui deve ser alguma empresa que faz esse tipo de levantamento, né? Sudeste concentrou 76% de todos os roubos de carga no país, com São Paulo e Rio de Janeiro correspondendo por 70% dos casos. Então é por isso que quando você faz um frete para essas cidades, o frete é maior, porque o risco é maior. Se o risco é maior, obviamente, né, isso vai entrar também no cálculo da seguradora, que vai aumentar o custo do frete, tá bom? Sempre uma coisa puxa a outra, tá? Então, vocês já estão entendendo aí por que tem que ser burocrático, tá? E aqui embaixo, tá, foram registradas 17.108 ocorrências de roubos de carga no Brasil em 2023. Então, assim, é muita coisa, tá bom? Falando aqui também que terça-feira é o dia de maior risco no que diz respeito aos dias da semana com maior incidência de roubo de carga. Terça-feira se destacou como o dia com maior risco, apresentando 22% dos incidentes. Então, vou deixar essa dica extra aqui para você aí sempre ficar atento na terça-feira, né? Que pode ser um dia mais propício para, infelizmente, nós termos o nosso veículo roubado aí, ou nós mesmos sermos assaltados, né? E aqui, pessoal, eu pesquisei mais uma matéria complementar, perdão, fugiu aqui um pouco a ideia, deste site aqui, ó, Pathfind, roubo de carga, entenda como são as práticas e como prevenir, tá bom? Isso aqui também é algo interessante para nós sabermos. Ó, o roubo de carga é um problema grave no Brasil, infelizmente ele faz parte da rotina de transporte, caminhoneiros e profissionais da logística. Segundo pesquisa da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, NTC e Logística, o prejuízo deste tipo de roubo é estimado em 1,2 bilhão de reais. Então aqui tem mais algumas coisas explicando o que é roubo de carga, a diferença entre roubo e furto, perda de mercadorias, custo de recuperação de carga, custo de interrupção das operações, custo de seguro, atrasos na entrega de mercadorias, falta de mercadorias nos estoques, perda de cliente. Tudo isso daqui, pessoal, tudo isso, ó, cargas mais roubadas no Brasil. Então, só para complementar aqui, tudo isso daqui influencia na questão de nós termos muita burocracia no mercado de entregas, tá? Eu vou continuar aqui, ó, cargas mais roubadas no Brasil. De acordo com a pesquisa já citada anteriormente, essas são as cargas mais visadas para roubo aqui no Brasil: alimentos, combustíveis, produtos farmacêuticos, autopeças, materiais têxteis, cigarros eletrônicos, bebidas,
defensivos agrícolas. Vocês podem ver que muitas coisas aqui nós trabalhamos fazendo transporte de várias coisas dessa. Afinal de contas, nós trabalhamos com o que a gente chama de carga fracionada, né? Carga fracionada, você basicamente carrega tudo que tem, tá bom? Aqui tem algumas explicações como fazer o boletim de ocorrência e por aí vai, tá? Eu vou deixar o link dessas duas matérias aqui na descrição, caso você queira ler na íntegra aqui, de repente é interessante você aprofundar nesse tipo de assunto. Pessoal, então é por isso que nós temos tanta burocracia assim no mercado de entregas, né? Infelizmente são as coisas que nós temos que lidar no nosso dia a dia. Todas as profissões têm os seus riscos, suas peculiaridades, e uma das peculiaridades é essa daqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, assim o YouTube continua te recomendando os nossos vídeos e você se mantém sempre atualizado de tudo que acontece aqui no mercado das entregas. Vou ficando por aqui, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo aí, valeu!